Já cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Estamos nesse vídeo com o tema da divina revelação, das mensagens divinas, rebelião entre ministérios por falta de conserto. E o texto ele está escrito assim: Deus fala: haverá uma rebelião entre ministérios eclesiásticos, igrejas. Os que não estão pregando a verdade serão envergonhados. Deus fala que fechará portas às congregações, seitas, que permitem o uso de vestes sensuais, roupas mundanas, maquiagem e etc. E ainda que permaneça aberta, Jesus não fará parte. Não haverá milagre de Jesus, pois há muitas denominações, mas em algumas lhe falta a verdade. E Deus sente o odor, o fedor do pecado, pois tudo ficará estreito para as seitas, diz o Senhor. Deus fala do amor que tem pela humanidade, mas fala do desprezo de cada filho, onde os mesmos buscaram sua derrota, sem sentir vergonha e se aprofundaram no abismo. Deus fala: estão vivendo em um mundo perdido, mesmo diante de Deus, com a visão fechada para a santidade. Deus fala: alertai, povo de Deus, os que querem ver as ruas de ouro e de cristal. Sigam Jesus, sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 36, que diz assim, o versículo 36: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o adversário. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então, irmãos, aqui está uma mensagem na Escritura Sagrada, o qual o Senhor ele vai explicar sobre o joio do campo, onde o Senhor falou que o reino dos céus ele é semelhante a este homem que semeia uma boa semente, que é o próprio Jesus, para nós entendermos na explicação qual nós lemos aqui, né, que é o Filho do Homem, que semeia a palavra de Deus, que semeia o amor, que semeia a paz, que semeia, amém, a boa semente. E ele diz que o campo é o mundo. Quer dizer, então, nesse campo, nós vamos encontrar muitas sementes também, que ao nascer o fruto, a árvore, não dá bons frutos. Esse é o considerado joio. E na explicação da parábola, o Senhor diz que isso aí é o que semeia o adversário. E os filhos de Deus, aqueles que confessam o nome do Senhor e vivem verdadeiramente, esses daí são a boa semente. Mas aqueles que, ao confessar, vivem a mesma vida de engano, ou seja, não procura libertação, esse aí está com o joio no coração. Então, ele faz parte ali da obra de engano. E Deus não quer isso no meio do seu povo. Deus não quer isso no meio da humanidade. E Deus está nos orientando, porque nós conhecemos a verdade, nós temos que continuar fazendo aquilo que Deus tem ensinado. Então veja que ele diz nessa mensagem que vai haver essa rebelião. Sabemos que hoje já há uma rebelião.
Ele está falando que em meio de ministérios eclesiásticos, igrejas, hoje há uma rebelião, porque ministérios, nós sabemos que há o ministério individual, o meu ministério individual, o seu, de cada pessoa, e há os ministérios às nações, que é aquele o qual um líder abre várias denominações. Então o Senhor está explicando que vai haver uma rebelião mesmo que vai causar situação mesmo, e o Senhor está dizendo que mesmo essa rebelião que já há no espiritual e no meio realmente do próprio povo, que um se rebela contra o ministério do irmão, querendo ser sempre melhor ou ser o certo, entendeu? E daí em diante. Você já entende o que eu quero dizer. Aí o Senhor ele vai falando que aqueles que não estão pregando a verdade serão envergonhados. Porque Deus ele fala que fechará portas, quer dizer, de congregações seitas. O que é seitas? O que é uma seita? É quando, amém? É o corpo, ele desliga da cabeça do seu governante. Então ele vai tornar-se uma seita, porque ele tem um governador, tem um governante, mas se desliga. Então o corpo sai da cabeça maior. Então o Senhor está dizendo que aqueles que estão desligados dele, porque o Senhor é o cabeça da igreja, aqueles que estão desligados dele torna-se uma seita. Aqueles que não lhe obedecem, que não fazem valer a sã doutrina, que não fazem valer a Escritura Sagrada, e nem as divinas revelações, nem o que o Senhor hoje orienta a humanidade diretamente na consumação do século, amém? Na consumação da sua palavra, esses daí tornam-se uma seita. Vão aceitar tudo aquilo, vão fazer tudo aquilo que, amém? O mundo que está no campo, as sementes, como o joio, amém? E dentro da obra de Deus ele não aceita isso aí. Nós temos que caminhar diante do Senhor com fidelidade, cada dia buscando santidade. Perfeito, ninguém fica perfeito, mas o Senhor diz que nós podemos aperfeiçoar o nosso coração a ponto de que ele se agrade de nós. E isso é renunciando às coisas erradas e fazendo a vontade de Deus. Então o Senhor diz que aqueles que permitem o uso de vestes sensuais, de roupas mundanas, quer dizer, esses daí estão hoje vivendo uma seita. Queira o homem ou não, queira acreditar ou não, mas é isso que acontece. E o Senhor está dizendo que fechará portas. E ainda que essas portas permaneçam abertas, o Senhor ele não vai fazer parte. Não vai ter milagre de Jesus. Você já ouviu falar na palavra de Deus que o Senhor disse que na consumação do século virão muitos em seu nome dizendo eu sou o Cristo. E o Senhor diz que muitos sinais acontecerão pelo próprio lado que não estiver fazendo a vontade de Deus. Muitos sinais, mas não é o sinal verdadeiro. Não é a cura verdadeira. Amém? Então o Senhor está dizendo que essas seitas vão passar vergonhas. Amém? Por estarem dessa forma. Permitindo vestes sensuais, roupas mundanas, maquiagem, etc. São muitas coisas que não pode estar, amém? No meio do povo de Deus, porque vai trazer a corrupção para o coração. Amém? A sã doutrina, amém? Não vai poder ser cumprida se houver todas essas coisas vindo contaminar o coração do homem. Então, o Senhor está nos alertando sobre a nossa vigilância, a vigilância do povo de Deus. Ao Senhor ele diz assim que não haverá milagre de Jesus, pois há muitas denominações, mas em algumas lhe falta a verdade. Ao Senhor diz que tudo ficará estreito. Isso tudo é permissão de Deus, irmão. E Deus ele fala do amor que tem pela humanidade. O Senhor está dizendo, eu amo a humanidade, eu amo minha criação. Eu amo o que eu estabeleci na face da terra. Nós somos exemplos disso. Que o Senhor sempre, desde o princípio, ele vem lutando para que a criação venha lhe obedecer. E ele vem dando oportunidade. Foi assim quando Noé ele errou, quando Noé ele não obedeceu a Deus. Foi assim, amém? Para chegar até a nossa geração agora. Entendeu? Mas o homem sempre quer receber de Deus. O homem sempre quer viver da sua maneira, mas quer receber de Deus.
Amém? A salvação. Quer receber a vida eterna. Quem é que não quer? Nós queremos. Mas para isso nós temos que sacrificar. E nós temos que seguir o corpo maior, seguir a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E isso traz um sofrimento para a nossa carne, para a nossa matéria, porque nós vamos ter que não obedecer à carne, mas obedecer ao Espírito. Isso vai causar uma dor para nós, porque a carne ela vai militar pelos prazeres daquilo o qual está no mundo, o qual está no campo. E aquilo que não faz da vontade de Deus, ele vai fazer com que seja joio. Amém? Sendo que o Senhor diz que, quando perguntou se queria que ele arrancasse o joio, ele disse que não, deixaria que viesse ser arrancado o joio na consumação. Não, porque poderia que, se naquele momento arrancasse o trigo, o joio, poderia que tirasse também o trigo. Aí o Senhor diz, não, que na consumação, que é o que ele está fazendo agora. Nada mais o Senhor está fazendo do que arrancar o joio. Porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos o que Deus quer para nós. O que a Escritura, o que a sã doutrina pede para nós. E o Senhor disse, deixa, porque se for querer arrancar agora, pode ser que arranque o trigo também. Ou seja, o Senhor tem tudo o momento certo. E hoje o Senhor está arrancando o joio da nossa vida. Amém? Do meio do povo de Deus. O joio é o engano. O Senhor está dizendo, a partir de hoje, não. Você conhece, sabe, mas muitas vezes não tem força para seguir. Nós sabemos. E às vezes falta força para seguir. O Senhor tem muitas denominações, mas em muitas lhe faltam a verdade. Nós temos que ministrar a verdade. Porque quem vai convencer o irmão a ficar com o Senhor, quem vai convencer a permanecer na presença de Deus é o Espírito Santo. Nós vamos ter que fazer a nossa parte. E o Senhor diz que muitos estão vivendo em um mundo perdido, mesmo diante de Deus, mas com a visão fechada para a santidade. A visão está fechada para a santidade. João capítulo 12 e o versículo 37 diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podem crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não veja com os olhos, nem entenda com o coração, e se converta e sejam por mim curados. O que está dizendo o versículo 40 para nós? Cegou-lhe os olhos, quer dizer, o homem, na visão carnal, na visão matéria, não pode comprar a sua salvação, não pode entrar no reino, não pode fazer parte, porque o Senhor está cego. E cego espiritualmente não entra, não tem como fazer a parte. E o Senhor está dizendo que foi profetizado. Cegou-lhe os olhos, quer dizer, porque o homem não vê a matéria e dizer, não, eu posso ter quantia, eu posso comprar minha salvação. Não, está cego, não compra. Porque o coração está endurecido para que isso não faça. Ou seja, não tem diante de Deus espaço para que isso aconteça. E venhamos conseguir vida eterna, salvação. Então, o Senhor está falando desta rebelião entre ministérios, por falta de conserto. Amém? E vai haver uma rebelião. Irmãos, vai acontecer tanta coisa que só ficará realmente de pé aquele que estiver firme com o Senhor. E o Senhor está nos alertando, amém? Todos os dias na face da terra. E hoje Ele está alertando através desse vídeo. A mim e a você também. Vamos dar crédito na palavra do Senhor. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo.